Vou abrir sua água, tá bom? Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podei vos assentar, os que podem. Quantos estão felizes de estar na casa do Pai? Quero magnificar ao bondoso Deus por esta rica oportunidade que nos concede de ocupar esta santa tribuna, a tributar também a Deus a gratidão pelo que Ele tem feito em nossas vidas, e ao anjo da igreja, que tão árduo é esse trabalho, mas o Senhor tem dado força a este casal que eu admiro, tenho uma certa admiração por este casal, pastor Alex Santana e a pastora Tamara, pregadores da palavra de Deus. E antes de fazer uso e menção da palavra, quero pedir perdão, amada igreja, porque tem chegado um pouco tarde. De fato, nós estávamos em uma certa correria, mas veio chegar uma notícia não muito agradável. Nós acabamos de perder um amigo, companheiro de ministério, foi assassinado por uma bala perdida. Um pai de família, pai de 2 filhos, diácono da casa do Senhor, e nós tínhamos muito vínculo ali no estado de Pernambuco, onde eu passei por 4 anos ministrando quase todos os dias a palavra de Deus. Nós tínhamos um vínculo e trabalhávamos numa farmácia, e até nas nossas, tem hora que nós estamos sem a grana, tem aqueles apertos, nós não esperamos nem a morte e nem a enfermidade, mas quando chegava ele sempre supria pela amizade. Peço que a amada igreja ore pela família enlutada do nosso diácono, companheiro Cristiano, que dorme no Senhor. Queridos, quem quer ouvir uma palavra de Deus? Deus abençoe o pastor por esse convite, amém? Daniel, livro profético, profeta maior Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 25. Livro do profeta maior da Bíblia entre este Daniel, capítulo de número 5, versículo 25. Hoje eu estou acompanhado pelo meu filho Cauã. Minha esposa não pôde vir, como eu sou o segundo pastor da Assembleia de Deus do Belém. Ela está no arrumação da igreja, que vai ter um congresso, festa, e ela mandou a paz para a igreja Vida com Deus, amém? Diz assim a palavra do bom mestre: está, pois, é a escritura, esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamaram-se de respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Amém? Deixe sua Bíblia bem aberta. Eu tenho uma palavra expositiva. O que é uma palavra expositiva? É uma palavra extensa,
é uma palavra de vários conteúdo, conhecimento. Ela vai levando você além de um texto. O livro do profeta Daniel, nada mais, nada menos, é uma escartologia do Antigo Testamento. Haja visto que nós vamos externar, a ministrar esta palavra a respeito de um rei por nome Belsazar. Nós vamos passear um pouco na história, no conteúdo, a ponto de chegar aonde nós meditando. O grande rei da época, Nabucodonosor, ele faleceu em 562 antes de Cristo e foi sucedido por seu filho Evil-Merodach. Preste bem atenção. Este Evil-Merodach que reinou por 2 anos. O texto sagrado vai nos dizer que neste momento que Evil-Merodach ele vai reinar por 2 anos, haja visto que vai acontecer agora, neste momento, uma grande catástrofe, ou melhor dizer, um assassinato que acontece no período do reinado de Nabucodonosor. O texto vai dizer que quando Evil-Merodach, quando começou a reinar por 2 anos, seu cunhado, por nome Neriglissar, este homem, ele assassinou este rei por querer usurpar o trono, de querer ter uma posição para ser rei naquela época. Haja visto que a linhagem de Nabucodonosor está passando por uma grande catástrofe familiar, porque até então um perde, outro ganha, um morre, outro assassina, mas o texto vai declarar que esse assassinato ocorreu em 560 antes de Cristo. A Bíblia vai fazer ênfase, nós vamos primeiro entrar na introdução para conhecermos o profundo da palavra. Quando este moço, ele assassina para reinar esse trono, governar, e nós sabemos que o seu governo é um governo fraco, é um governo flagelo, é um governo desurpador, é um governo da maldade, é um governo da malícia, é um governo maldoso. Mas a história vai dizer que havia outro homem por nome Labassim-Marquidique. O texto vai dizer que este homem, agora ele ocupou o trono por 2 meses. Haja visto que esses 2 meses foi um período muito curto. E por fim, Nabonido agora vai reinar este trono. Nabonido casou-se com a filha de Nabucodonosor. Este homem, Nabonido, foi o pai de Belsazar. O texto vai declarar que quando o pai de Belsazar, Nabonido, começa a governar o império babilônico, mas seu filho Belsazar começa a entrar junto com seu pai a um trabalho do reino. A Bíblia e a história vai dizer que Belsazar já vem da linhagem do seu pai. Ele era o vice do seu pai em uma organização da cidade. Porém, o texto vai dizer que ele era o vice-regente e governava a cidade de Babilônia. O capítulo 5 do livro de Daniel nos fala de outro rei. Este rei é o rei atual, por nome que todos já sabem, Belsazar. Belsazar agora está no trono. Belsazar agora é rei da Babilônia. Belsazar é o homem do comando, é o homem do império, é o homem que manda e não é mandado, é o homem que está por cima de todas as coisas. Porém, este homem que nós vamos ministrar a palavra sobre ele, este homem, ele aprendeu muito
muitas coisas do seu avô. Quem é seu avô? Nabucodonosor. O texto vai declarar que quando Belsazar começa a reinar o trono, ele ali está indo até muito bem na sua caminhada. Só que Belsazar não ficou para ser um homem convertido. O texto e a história vai dizer que o seu coração começou a inchar, seu coração ficou soberbo, seu coração ficou inchado. Ele achava que não tinha outro trono ou outro homem para ocupar o seu trono, melhor dizer. Haja visto que agora Deus do céu, que é submisso não a ele, mas o homem é submisso ao Deus do céu. A Bíblia vai deixar bem claro, e nós vamos entrar num bem conteúdo, mas eu preciso dar esta volta para você entender bem a história. O texto vai dizer que este homem, ele não é convertido a Deus, ele presenciou todos os acontecimentos, relatos da história, do capítulo 1 até o capítulo 4. Este homem, Belsazar, ele conheceu Jeová Rafá, que visitou Sadraque, Mesaque, Abidnego na fornalha. Seu avô adorou ao Deus do céu, por entender que há um Deus do judeu que cuida do seu povo até na profundeza da fornalha ou até a morte. Quem crê nesse Deus que está aqui presente no nosso meio, ele é Deus no céu, é Deus em cima, é Deus na terra e é Deus debaixo da terra. Haja visto que este moço Belsazar, ele está conhecendo as escrituras, as histórias, o que ocorreu com Sadraque, Mesaque e Abidnego, por nome dado babilônico, Misael, Ananias. Estava aquele moço conhecido pelas grandezas de Deus, conhecido pela fornalha que foi livrado da morte. Só que este homem, ele não valorizou aquilo que seu avô valorizou na época. Ele está no trono, ele acha que tudo para ele vai ser normal. Ele não crê nesse Deus Jeová, ele não crê nesse Deus do judeu. A Bíblia vai destacar que quando o judeu foi levado ao cativo, Daniel, ele estava no período de 16 anos. Este Daniel do capítulo 5, esse Daniel do capítulo 6, não é um Daniel de 16, não é um Daniel de 17, não é um Daniel de 18, de 20, de 30, de 40, de 50. Este Daniel já é um Daniel ancião de 82 anos. Haja visto que agora Deus começa a balançar o trono deste rei Belsazar. O texto vai dizer agora que Nabucodonosor aplaudiu, Nabucodonosor levantou o ego do judeu, adorou o Deus do céu. Só que agora diz um certo historiador, Stuart, diz que Belsazar foi um homem que viu Deus tratando de modo pessoal com alguém bem próximo a ele. Este Belsazar, ele sabia o que era conversão. Este Belsazar sabia o verdadeiro Deus que for louvado e adorado no palácio que agora ele ocupa, que agora ele está no trono. Belsazar se entregou aos prazeres da carne. Belsazar se entregou à beira da morte. Quando nós lemos o capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver as qualificações deste rei. No versículo 30 é o ponto final dele. Só que Babilônia estava sendo tomada enquanto o rei estava festejando. Babilônia estava sendo cercada enquanto o rei estava se embriagando. Babilônia estava sendo tomada enquanto o rei estava disperso. Mas Deus no trono não perde para ninguém. Deus no trono não deixa homem se exaltar da maneira que ele quer. Deus do trono tem as suas maneiras, seus caminhos de trabalhar com alguém. E eu quero te dizer nesta
noite há um Deus no céu que está vendo alguém te oprimindo, alguém te machucando, alguém achando porque está por cima, ele acha que ele é alguma coisa, mas eu vim aqui como profeta de Deus, para ser boca de Deus para a tua vida. Deus vai arrancar do trono aquele que acha que é bem maior que você. Naquela noite o rei Dário estava desviando o curso do caminho de Eufrates. A história vai dizer, preste bem atenção, que eles marchando pelo leito do rio para entrar na cidade de Babilônia, para tomá-la, o império estava sendo caído e o rei estava se banqueteando. Aquela era a sua última noite, aquela noite era o último dia do rei, e o rei estava se embriagando. O rei dá uma grande festa no dia da sua grande ruína. Ora, Oswaldo Litsi, ele diz que quanto maior a festa, maior a glória do festeiro. Eles querem diversão, eles querem prazer da carne, ele quer o seu eu, ele quer a sua glória, mas Deus estava no caminho chegando e ele não estava atendendo. Diz o rei, aleluia, que ele dá uma grande festa no dia da sua grande ruína. Mas Oswaldo Litsi diz que quanto maior é a festa, e o maior festeiro é a sua grande queda. Você conhece gente assim? Você conhece gente assim ou não? Ele se esbarra, ele amostra, ele quer aparecer, ele quer ser. Mas diz a história que o rei lidera os seus nobres em uma festa dissoluta. Porém, quando essa festa dissoluta de embriaguez e de sensualidade, na noite de seu juízo, preste bem atenção, aqui foi outro erro desse rei. Este rei foi abusado, este rei foi atrapalhado, como de um pernambucano. Este rei foi ousado demais, por estar dentro do seu império, com multidões de nobres, no palácio de uma sala que suportava mais de 1000 pessoas, e os seus inimigos estavam ao redor, chegando a tomar a cidade. Mas esta embriaguez e esta sensualidade na noite do seu juízo, haja visto que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, no versículo 18, Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas esse mais enchei-vos. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Homem, quando ele procura a sua ruína, quando ele quer a sua glória, o caminho dele não é bom, o final dele é triste. Mas o crente pentecostal, crente fiel como Daniel, além dos seus 16 anos tirado da sua terra natal, é fácil ser adorador na sua casa em Jerusalém, aonde tem crente, aonde tem revelação, aonde tem profeta, aonde tem os maiores conhecimentos teológicos. Eu quero ver você crente é na Babilônia, eu quero ver você crente dentro do Egito. Ei, deixa eu profetizar algo aqui. Seja crente aqui na casa, seja crente na rua, seja crente aqui na casa, seja crente no teu emprego, seja crente aqui em casa, seja crente na tua faculdade, seja crente aqui na tua casa, e seja mais crente na tua casa. E tem gente que está se embriagando, não do espírito, mas dos prazeres
da carne. O rei promove uma festa de profanação das coisas sagradas. É aí que nós vamos começar a ler a Bíblia. Capítulo 5, versículo 3. Abra sua Bíblia em Daniel. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava onde? Em Jerusalém. Sabe o que esse rei vai fazer? Na sua embriaguez, ele manda alguém lá, aonde estavam os tesouros de Deus, as coisas de Deus, que foi por outra hora levado pelo seu avô Nabucodonosor, e Nabucodonosor mandou colocar lá nas casas dos seus deuses, mas ele não profanou, ele deixou guardado. Está em Daniel capítulo 1, versículo 2. Além disso, ele dá ordem em Jerusalém, e beberam neles o rei. Preste bem atenção. Eles agora vão beber, vão se embriagar com as coisas de Deus, e os seus grandes, e as suas mulheres, e as concubinas. O rei, além de se entregar à embriaguez, dá mais um passo na direção de sua ruína. Preste bem atenção. Ele dá mais um passo. Ele manda trazer os vasos do templo para profaná-lo de forma estúpida. Oh, aleluia. Infame. Profanar as coisas de Deus é um grande, grave pecado. Deus se irou no trono. Peraí, Nabucodonosor, que era Nabucodonosor, eu abati ele. Imagina esse, seu netinho. Ele tinha história, ele tinha um conhecimento do que Deus fez. Usar os vasos do templo consagrados para os cultos do Senhor, numa festa profana, numa canibalismo, ou melhor dizer, bacanal. Este bacanal foi uma terrível ofensa à santidade de Deus. Belsazar fez pior do que seu avô Nabucodonosor. Ele fez pior. Belsazar agora teve um grande respeito com Deus. Foi a Deus que ele desrespeitou. O texto vai dizer, quando seu avô Nabucodonosor, no capítulo 1, do versículo 2, de 2 Crônicas, capítulo 36, ao versículo 9 ao 10, vai dizer a tirada dos utensílios da casa de Deus, quando o povo foi ao cativo, exilados. E ele guardou tudo, mas não proferiu, não abusou. Seu avô Nabucodonosor havia decretado que todos os povos deveriam respeitar o Deus dos judeus. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3, versículo 29. Por mim, pois é feito o que é decreto? É uma lei, é ordem, minha pastora, é uma ordem. Esse decreto é algo perpétuo. E o texto vai dizer, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de os fiéis, Sadraque, Mesaque, Abednego, seja despedaçado a sua casa. Aí chega o bonitinho. Ele próprio havia louvado ao Senhor por sua soberania e grandeza. Nabucodonosor louvou a Deus aonde está. Abra sua Bíblia, Daniel 4, versículo de número 37. Está do 34 ao 37, mas eu quero ver a exaltação que ele louva a Deus no versículo 37. Agora, pois, Nabucodonosor, ele disse o quê? Louvo
exalço, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos juízo e poder. Aleluia. E pode humilhar aos que andam na soberba. Deixa eu contar um segredo para você. Antes que você cresça demais antes do tempo, quando Deus te exaltar e te levantar, pede a Ele logo antes do tempo que tire do teu coração essa simples palavra: soberba. Isso é abominável aos olhos do Senhor. O exaltado Ele abate, os humildes Ele o exalta. Guarda esse primeiro ponto. Na tua vitória, na tua prosperidade, guarda isso, não deixa entrar no teu coração. Porém, com o passar dos anos, a palavra do grande rei caíram no esquecimento. A palavra de Nabucodonosor caiu para Belsazar, e o seu neto Belsazar tratou Deus de Israel com desrespeito e arrogante. O rei promoveu uma festa idolátrica ao dar louvor aos deuses fabricados por mão humana. A ira de Deus foi mais além. Versículo 4, capítulo 5. Diz a Bíblia: oh glória, aleluia, aleluia. Oh Deus grande. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedras. O Deus que eu sirvo é maior do que o Deus de prata. O Deus que eu sirvo é maior do que o Deus de ouro. O Deus que a igreja serve é maior do que o Deus de ferro. O Deus que a igreja adora e que serve é maior do que um Deus de pedra. O Deus que eu sirvo, que proclamo o seu nome, é maior do que um Deus de madeira. Sabe por quê? Porque nenhum índice desse não aguenta o fogo do céu. Aleluia. Aí Jeová Rafa diz: calma aí, eu vou tratar com esse negócio muito rápido, muito além. Tem que ir com muita pressa. Tem uma pressa de Deus para abençoar e tem uma pressa de Deus para julgar. Tem uma pressa de Deus para o juízo e tem uma pressa de Deus para levantar. Tem uma pressa de Deus para tirar que está caído, coloca em cima, e tem a pressa de Deus de tirar de cima para colocar embaixo. Tem a pressa de Deus de todo lado, e Ele trabalha cortando de todo lado, porque Ele é Deus do céu e Ele manda e não é mandado. O homem agora que fez tudo isso, este homem que foi perturbado agora pelos dedos de Deus. Diga assim: o dedo de Deus trouxe perturbação no meio da festa. Deus transforma os prazeres do pecado em perturbação. Daniel capítulo 5, versículo 6, versículo 9. Oswaldo Litz, ele diz que o ruído dos corpos e das taças cessou. Preste atenção. As conversas emudecem. Preste atenção. As mãos ficaram trêmulas, imóveis. Sabe por quê? Porque o rei e o povo tá vendo uma mão escrevendo sobre uma parede. O Walt, ele diz: no piscar do olho tudo terminou para o monarca arrogante.
Deus anotou todos os seus pensamentos, palavras e obras. Como estão os vossos pensamentos? Como é que estão as nossas obras diante de Deus? Tudo está escrito. Preste bem atenção. Quando agora a ação dos dedos de Deus começa a tratar, e vejo na Bíblia muitos sinais da ação de Deus com os seus dedos. Qual é, pregador? A primeira foi o dedo de Deus que derrotou o egípcio quando o faraó se recusou a deixar o povo ir. O dedo de Deus atrapalhou, o dedo de Deus agiu de uma forma tão trema no meio de Faraó, que está em Êxodo capítulo 8, versículo 19, que houve-se grandes pragas naquela época, porque o dedo de Deus tratou com o povo egípcio. Outra ação de Deus, e o dedo de Deus escreveu a lei santa para Israel nas tábuas de pedra, e ele deu sim a Moisés. Toma, Moisés, essa aqui é o mandamento, esta aqui é a lei. Vai agora, guia o povo e anda conforme esta lei, a palavra. Quando Moisés morre, Josué, o seu sucessor, assume a liderança de líder. O que é que Deus diz? Medita nesta palavra dia e noite, não te aparta da lei do Senhor. Da forma que eu fui com meu servo Moisés, assim eu serei contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. Jesus disse em sua palavra em Lucas capítulo 11, 20, que ele expulsava demônios pelo dedo só de Deus. Será que esse dedo tem poder? Jesus disse, daí Lucas capítulo 11, 20, Jesus disse, expulsava demônio pelo dedo de Deus. Se o dedo dele já faz isso, imagina a sua mão, imagina a sua voz. Hoje Deus tem um tratar conosco. O dedo de Deus estava escrevendo para os líderes babilônicos uma advertência de que em breve a mão de Deus executaria o juízo. Eu vim aqui nesta noite, não foi para te emocionar, fazer você pular nesta cadeira. Eu vim nesta noite incumbido para trazer a palavra que sustenta a tua vida. Não é você pular de um pé só. Eu sou pentecostal do fogo pernambucano e fogo puro, mas se não tiver a palavra, para mim não tem fogo. Irmão, nós estamos vivendo uma era, pastor Alex Santana, que o povo, eu não sei quem é mais crente, se é o cara que lê mais a Bíblia, se é o povo que vai no reteté. Tem hora que nós vai cada culto, só vem um movimento. Quando é hora da palavra, cadê o movimento? Cadê o profeta profetizar? Cadê o profeta pular? E tem o mais abusado, já pulei, já rotei, então vamos embora. E a palavra, isso é fogo de palha, isso é lata vazia descendo sobre a ladeira, fazendo o que? Barulho. Crente pentecostal avivado, ele é crente no vento, na tempestade, no deserto, na fornalha, no fogo, na perseguição, na luta, na calúnia. Mas quando você olha ele lá, olha ela lá, ainda está na igreja. Olha ele lá, está firme com Cristo. Alabacamassúria, quem que acredita na palavra? Deus confunde os sábios do mundo. Deus confunde os conhecimentos do homem mudando. Deus confunde os homens que eles chamam rei, os astrólogos.
os caldeus, os sábios, os inteligentes. Preste bem atenção. Ele vai confundir a sabedoria do mundo com seus mistérios. Os mistérios de Deus ninguém entende, enquanto aquele que é fiel com Ele. Pode ser um homem maior engenheiro que for, mais estudado, mais juiz informado, mais doutor da medicina, mas segredos ocultos, quem só revela é Deus. É Deus. É Deus. O rei busca uma explicação para os misteriosos, aparição nos sábios da Babilônia, mas ele não importantes, tão importante que era, eles não puderam discernir as coisas espirituais. A sabedoria humana não pode ajudar um homem aflito em, primeiro, rebelião, segundo, com Deus. Lembra de Dotã e Coré? É esse? Que rebeliou contra Moisés. O que é que aconteceu? Morte, perseguição. Deus agiu de uma forma de muita pressa. Sabe por quê? Porque aquele que Deus chamou para a liderança, Ele capacita, Ele escolhe, Ele exalta e não dá explicação nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Aquele que Ele chamou, Ele mesmo faz aquilo que Ele quer fazer. Davi nunca pensou de ser rei, mas Deus quis. Salmos 89:20. Achei o meu servo e com meu santo óleo ungi. Sabe o que é isso? Escolha de Deus. A escolha de Deus, ninguém empata quando Ele quer fazer. A pessoa pode ser o mais analfabeto da sociedade, mas quando Ele quer exaltar, Ele põe no meio dos príncipes e prega no meio dos teólogos, porque Ele é Deus. E nós estamos vivendo uma era perigosa, a era da aparência, a era daquele que tem mais do que o outro. Põe para cá, isso aqui serve, isso aqui é liderança, isso aqui serve para esse departamento, enquanto tem um cheio do Espírito. Pastor Alex pagando um grande preço, jejuando, orando, sem dormir, enquanto está o escarnudo debaixo de um cobertor, rocando mais do que um urso, e os fiéis estão de joelho clamando ao Deus do céu. Mas Deus vai trazer isso à tona e vai revelar, porque Ele é Deus. Deixa eu pular. A história começa a se repetir. Enquanto os conselheiros confessaram-se incapazes de interpretar a mensagem na parede. Lembra que quando Nabucodonosor, no capítulo 2, versículo 10 ao 13, houve-se um sonho. No capítulo 4, do 4 ao 7, ele ficou tão revoltado que ele disse: mata os sábios tudo. Aí chegou um moço e foi conversar com Daniel. Daniel vai ter um diálogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, e disse: olha, vamos orar com muita pressa, porque há um decreto do rei Nabucodonosor, porque ele teve um sonho perturbado e ninguém interpretou o seu sonho, e agora nós estamos convocados, principalmente eu. Então nós, como é crente, é fiel a Deus do céu, o Deus Sadraque, que já te livrou da fornalha, Ele pode nos livrar, eu e você, do decreto da morte do rei. E coisa boa é ter diálogo com o crente que ora, porque o crente que ora, ele não vai ser aquele crente murmurador, aquele crente que o decreto, então vamos morrer. Mas não, o crente que ora, ele diz simplesmente assim: a última palavra ainda é de Deus.
E os 4 começaram a orar. E a história está se repetindo no capítulo 2, capítulo 4, entrando no capítulo 5, no reinado de Belsazar. Enquanto ele estava orando, Deus do céu abriu a revelação para o profeta Daniel. E a Bíblia vai dizer que ele revela o profundo e o oculto escondido, porque Deus é Deus no céu e na terra. E ele deu a revelação a Daniel, e Daniel vai falar para com o rei Nabucodonosor. E depois da interpretação vem o que? A honra. Tem ocasião que acontece na nossa vida, nós não entendemos para quê. Nunca diga na sua prova por quê. Diga assim para Deus: para que, Deus, esta prova? Muitas vezes nós dizemos: por quê? Por que isso? Por que falta disso? Por que essa prova? Por que essa luta? Por que isso? Por que aquilo? Não diga isso por quê, nem por quê. Diga assim: para quê? Para que foi Paulo e Silas para a prisão? Quem sabe só foi para salvar aquele soldado? Só isso que nós vemos. E quanta perturbação houve da parte de Deus, porque houve um grande terremoto. As cadeias se abriram. Imagina. E um pegou a espada e queria o que, irmãos? Se matar. Ia para o inferno. Aí Paulo com a palavra da vida. Alamacamassúria. Deus é Deus. A sorte de Belsazar foi a rainha que abriu a boca. Alguém que te esqueceu um dia pode se lembrar de você. Em algum momento, e marcou a sua vida para alguém futura ou antiga, e vai servir para futura. A rainha trouxe a memória a Daniel, grande homem de Deus. Olha a conversa dela. E está no capítulo 5, versículo 18. Só que eu vou ler o capítulo 5, versículo 20, para nós apressarmos. O tempo se passa. Diz o versículo 20: mas quando, isso aqui, irmão, é uma sentença muito séria. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu, foi derribada, aleluia, ou derribado do seu trono real, e passou dele a sua, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a um dos animais. Daniel está falando de quem? Sabe quem Daniel está dizendo? Olha, Belsazar, teu avô Nabucodonosor passou por isso. E o que mais? Ele foi comer até capim como jumento. Só que o texto vai dizer que agora Daniel vai contar a história que Belsazar já sabia, porque ele viu com os seus olhos. Ele estava próximo, ele era da família real. Ele é da família real. Só que o texto vai dizer que quando Daniel começa a entrar em memória, a relembrar ele conta os fatos históricos, passados, que se cumpriu. Aí isso traz a memória de quem? Belsazar. Belsazar foi fortemente confrontado pelo profeta de Deus. Belsazar foi fortemente confrontado. E o texto vai dizer que no versículo 13 há uma ordem. No versículo 13 a Bíblia diz: então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou ao rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel? Sabe por que Daniel estava velho? Ele está dizendo: és tu aquele ainda Daniel? Preste bem atenção. Profeta que é profeta,
ele pode estar até com 100 anos de vida, mas ele nunca deixa de ser profeta. Eliseu, depois da sua morte, até os seus ossos, ressuscitou o soldado que estava na guerra de batalha. O texto vai dizer: és tu aquele Daniel, preste bem atenção, dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Uma pergunta. Daniel vai dizer: tenho ouvido dizer ao teu respeito. Ele dizendo a Daniel: ao teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acharam em ti. Só que agora ele vai convocar Daniel para um fato, para ser resolvido, sobre a visão que ele está tendo. Ele está perturbado. Eu quero que alguém abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2. Olha a posição que estava Daniel. Daniel com 16 anos, quando foi levado para a Babilônia, 605 a.C. E assim foi a Babilônia, foi conquistada pelos medos da Persas. Leia para mim quem achou. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Daniel aqui está com 82 anos. Leia bem alto, por favor. E pregue a palavras Vamos voltar de novo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz assim: que pregueis a palavras, insistes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Não importa o tempo, importa que você está vivo, cheio de Deus. Não importa a tua idade, importa a tua intimidade. Não importa se tu estás cacuda, se tu estás cocudo, se estás velho, se estás fardo, se estás ancião. Importa é que você está na graça de Deus. Importa que você está sobre o altar de Deus. Daniel, na velhice, ele estava ainda cheio do Espírito Santo de Deus e não desistiu de proferir aquilo que Deus mandou. Eu fico preocupado com certos profetas. É profeta só do momento, é profeta só de passagem. Profeta que é profeta, ele é profeta fora de tempo, dentro de tempo. Ele é profeta na caverna, ele é profeta na perseguição, ele é profeta na calúnia, ele é profeta, ele é profeta. E quem é profeta que levanta a sua mão? Olabacamassúria. Jesus está aqui para te dar dom espiritual. Jesus está aqui hoje para derramar poder sobre a tua vida. Jesus está aqui hoje para derramar um avivamento verdadeiro na tua vida. O que é avivamento? Como diz Abacuque: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. O profeta está recebendo de Deus, primeiro, a palavra. Segundo, ele ouve. Terceiro, ele guarda. Quarto, ele diz: agora me aviva, porque eu preciso do verdadeiro avivamento. E o que é o avivamento? Avivamento é estar firme, é constante. Como diz o apóstolo Paulo: seja firme na tribulação, seja firme na peleja, seja firme na guerra, seja fiel em todo o tempo. Elamanacamassúria. Eu quero encerrar. Eu tenho 5 minutos. E o que eu vou falar aqui é mais forte.
a oferta do rei foi proporcionada para Daniel. Toda essa história de Daniel, sempre o rei queria dar a oferta. Mas toda a história, Daniel sempre não aceitou os manjares do rei. A primeira coisa que Daniel nos dá um ensino para nós é quando ele foi levado ao exilado, ao cativo, fizeram um grande banquete. Mas Daniel se levantou e disse: espera aí, eu não vou participar do manjar do rei. O que tu vai comer, Daniel? Vamos fazer um decreto aqui entre nós dois? Olha, enquanto tu come churrasco, filé mignon, carne gorda, banquete ia pro lado de lá. Agora eu e meus amigos, nós vamos comer água e legumes. Aí eles acharam que Daniel ia ficar fraquinho. Ele achou que Daniel iria perecer fisicamente, porque tem que se alimentar. Mas espera aí, o Deus do céu disse assim para Elias, quando ele estava debaixo do zimbro. Deus disse: Elias, mandou a teofania, que quer dizer o próprio Deus em forma teofânica, chegou até Elias. O anjo servia, ele comia pão e água, mas a voz dizia: levanta, Elias, come, bebe e anda. E Elias não se levantava. O anjo foi lá, Deus mandou e deu água, deu pão, comeu, bebeu e não se levantou. Mas Deus se levantou do trono. Espera aí, eu vou na forma teofânica e vou até Elias e dou o pão a ele, dou a água a ele e diga assim: Elias, rapaz, come, bebe, anda, porque longa será a tua caminhada. Agora preste atenção, quantos dias esse homem andou sem comer mais? 40 dias sem comer e sem beber. Ele comeu naquele exato momento, e o Senhor sustentou Elias. Elias morreu, Elias teve anemia, Elias teve pressão baixa. O cuidado de Deus é grande. Você não vai morrer nesse deserto. Deserto não é para te matar, deserto é para te aperfeiçoar. Deserto não é para te deixar no pó, na cinza, como um defunto desprezado. Não! Deserto é lugar de crente, deserto é lugar de experiência, deserto é lugar de ter contato com Deus, deserto é lugar de aprender com Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, não aprender no deserto, como você vai aprender na abundância? Deus primeiro leva você para o deserto, para depois levar você para a abundância. Eu estava conversando com Napoleão Ribeiro Falcão, e ele contou a experiência para mim, em certo lugar que nós estávamos. E eu perguntando a ele: Napoleão, qual é o segredo de um crente fiel, que ora, que busca e sempre está num processo? Ele disse: meu filho, eu quero te dizer uma palavra: a melhor coisa é estar no deserto com Deus do que estar no deserto pelo homem. Fique no deserto com Deus, porque no deserto tem água, no deserto tem pão, no deserto tem a veste, no deserto tem um sapato, no deserto tem um óleo, no deserto tem autoridade, no deserto tem ousadia, no deserto tem poder, no deserto tem unção, no deserto tem glória, no deserto tem. Eu vou pular, eu vou encerrar. Foi me dado 9h15, já é 9h15. Fique de pé. Eu ia terminar o Mene Mene Tekel Usafacim, o Farsim. É melhor obedecer do que sacrificar. Meu pastor presidente disse: quando estiver num lugar
A porta está aberta para você, você entra. Mas não deixe a sua porta fechada. Quem creu hoje na palavra? O dedo de Deus vai trazer grande perturbação para o rei. Mas o profeta Daniel foi louvado, exaltado, e o nome do Senhor foi mais exaltado, glorificado, porque Deus tira do trono aquele que está fazendo algo que não apraz a Deus. Alguém no nosso meio que não é cristão? Só tem um? Quer entregar a tua vida hoje para Cristo? Oi? Pronto. O amigo meu morreu hoje e não esperava. Ele não esperava. Não, eu sei, preste bem atenção. Ele era crente, mas ele não esperava o tiro chegar nele. Só foi um tiro e ele... Aí veio na minha mente, e a minha esposa chorando. E quando o crente não está bem com Jesus? E aí? É por isso Paulo diz, e os pastores todos em Santa Ceia diz, capítulo 11, 1 Coríntios: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Que Deus vos abençoe a toda a amada igreja. As palmas louvam ao Senhor nesta noite. Você pode adorar a Deus, aplaudir mais forte? Glória a Deus. Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só neste processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu erro. Quebra-me. Quebra-me. Oh, sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Oh, sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me repassa se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro.
Senhor. Eu sou. Eu sou. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Você recebe esta mensagem? Então leva consigo. Pastor Leandro, que Deus continue te abençoando.